Quantas ainda estão escondidas nesta paisagem pitoresca e o que pode ser descoberto no futuro? Mongólia, país de vastas planícies e montanhas majestosas, abriga muitos lugares maravilhosos que encantam pela sua beleza e mistério. Aqui, monumentos arquitetônicos antigos se harmonizam com paisagens naturais grandiosas, criando uma atmosfera repleta de histórias e enigmas. Cada um desses lugares desperta a curiosidade e o desejo de entender sua origem. Estepes abertas e imponentes, picos montanhosos guardam vestígios de antigas civilizações que outrora floresceram nesta terra. Em toda essa grandiosidade, há mistérios aguardando para serem descobertos. Neste mosteiro, onde o tempo parece ter parado, os antigos ensinamentos e as buscas modernas pela verdade se entrelaçam, criando uma atmosfera única, onde passado e presente coexistem em harmonia. A Praça Surhe-Bator, localizada no coração de Ulaanbaatar, guarda com reverência a memória dos turbulentos eventos do início do século XX. Este canto pitoresco, cercado por edifícios majestosos, respira o espírito das mudanças históricas e da luta pela liberdade. Aqui na praça onde outrora ressoavam os gritos dos revoltosos, hoje podemos ver a estátua de bronze de Surhe-Bator, símbolo da Revolução Mongólica. Os edifícios de pedra, erguidos no estilo soviético, se harmonizam com a arquitetura tradicional mongol, criando uma atmosfera única. As ruas ao redor estão cheias de vida. Moradores locais, turistas e artistas de rua preenchem o espaço com sons e cores. Mas o que está por trás dessa cena vibrante? Surhe-Bator não foi apenas um revolucionário. Ele se tornou a face de uma época. Mas qual é o seu verdadeiro papel na história da Mongólia? Alguns pesquisadores afirmam que suas ações faziam parte de um plano maior, enquanto outros o veem como um herói que lutava pela independência. Os fatos intrigantes sobre a praça não se limitam à sua arquitetura. No século XX, aqui ocorreram grandes manifestações e protestos que moldaram o destino do país. Como esses eventos puderam mudar o curso da história e quais mistérios eles deixaram para trás? Através dos séculos, a praça mantém seus segredos e cada passo sobre seus paralelepípedos levanta perguntas sobre o que aconteceu no passado. A Pedra de Taihar Chulu, localizada na Mongólia, é um dos mais enigmáticos formados naturais que preservam muitos mistérios. Grandes placas de pedra, erguendo-se contra o vasto horizonte das estepes, estão cobertas com enigmáticos desenhos deixados por antigos povos. Esses desenhos misteriosos, que representam animais e cenas da vida, causam admiração e perplexidade. O que eles tentavam transmitir para os descendentes? Alguns pesquisadores sugerem que esses desenhos rupestres poderiam ter um valor religioso, possivelmente servindo como uma espécie de oração ou invocação aos espíritos ancestrais. Outros acreditam que Taihar Chulu era um local onde eram realizados rituais, possivelmente relacionados à fertilidade ou à caça. Mas como um lugar tão importante poderia ter ficado na sombra da história, esquecido por todos, exceto por poucos? Na pedra, além dos desenhos,
também se encontram enigmáticas inscrições que permanecem não decifradas até hoje. Esses sinais misteriosos poderiam ser a chave para entender a cultura e as crenças dos antigos povos que habitavam essas terras. Mas o que eles realmente significam? A pedra de Taihar Chulu atrai a atenção de arqueólogos e entusiastas da história, mas, apesar de muitos estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual era o verdadeiro propósito da criação desses desenhos? O que eles queriam dizer às pessoas do seu tempo? Essas enigmas continuam a atrair os buscadores da verdade, deixando um rastro de mistérios não resolvidos. Apesar de todos os esforços, os mistérios de Taihar Chulu, assim como muitos outros artefatos antigos, permanecem inacessíveis ao nosso entendimento. O lago Durgun-Nur, localizado no coração da Mongólia, é uma verdadeira enigma para os pesquisadores e entusiastas de antiguidades. Sua superfície misteriosa esconde não apenas lendas dos povos locais, mas também evidências que podem elucidar eventos misteriosos do passado. Como esse lago poderia ter sido testemunha de rituais e encontros de civilizações antigas? Alguns cientistas sugerem que Durgun-Nur era um local sagrado para os povos locais, onde eram realizados rituais relacionados ao culto da água e da natureza. Além disso, nas águas do lago foram encontrados artefatos estranhos, fragmentos de cerâmica e figuras misteriosas que não podem ser datadas com precisão. Estudos com análise de radiocarbono mostram que algumas descobertas podem ter mais de 3.000 anos. Mas qual é a função e o significado desses objetos? Alguns acreditam que esses itens poderiam pertencer a antigos habitantes, enquanto outros consideram que poderiam ser sinais deixados para gerações futuras. Mas isso não é a única mistério escondido nessas águas. As profundezas do lago também estão cheias de mitos e lendas sobre criaturas desconhecidas que habitariam suas águas. Essas histórias, possivelmente, são apenas produto da imaginação. Mas será que elas podem esconder fragmentos de verdade? Todo esse caleidoscópio de mistérios torna Durgun-Nur não apenas um lago, mas um verdadeiro depósito de enigmas antigos, aguardando sua solução. O que mais esses desertos de areia guardam, esperando que alguém descubra seus segredos? Os petróglifos do Altai, antigas imagens esculpidas em pedras, nos transportam para um mundo onde habitavam pessoas misteriosas que deixaram suas marcas na pedra. Esses enigmáticos desenhos datados de milhares de anos contam sobre crenças, vida cotidiana e rituais de nossos antepassados. Mas quem eram essas pessoas e o que tentavam transmitir para as gerações futuras? Entre esses petróglifos podemos encontrar cenas de caça, representações de animais e até figuras misteriosas que ainda hoje geram debates entre os pesquisadores. Alguns cientistas sugerem que essas imagens poderiam ter servido como um tipo de calendário, enquanto outros acreditam que faziam parte de rituais relacionados ao culto à natureza. Qual é a verdadeira finalidade dessas enigmáticas gravações? Como um sussurro do vento que passa pelas altas montanhas, os petróglifos guardam em si muitos mistérios que, possivelmente, nunca serão desvendados.
Os moradores locais contam lendas sobre criaturas que um dia habitavam esses lugares, sobre espíritos que guardam as histórias de pedra. Como esses enigmáticos desenhos puderam sobreviver aos séculos, mantendo sua mistério até os dias de hoje? No entanto, ao longo de muitos anos, arqueólogos continuam a estudar esses antigos artefatos utilizando tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para melhor entender seu significado. Talvez este lugar realmente guarde conhecimentos de civilizações antigas, aguardando o momento de serem revelados. A água que reflete o céu parece sussurrar seus segredos, mas, por enquanto, eles continuam inacessíveis ao entendimento humano. O Pico do Pastor, também conhecido como Pico Malkin, se ergue em um cenário misterioso da Mongólia, envolto em lendas e tradições. Seus declives íngremes cobertos por neve eterna parecem guardar segredos que os moradores locais sussurram ao redor das fogueiras, falando sobre os espíritos das montanhas, que podem tanto proteger quanto castigar. Este pico, com 2.900 metros de altura, atrai não apenas alpinistas, mas também aqueles que buscam mistérios. Na sua cume, segundo a lenda, outrora existia um templo sagrado onde os sacerdotes adoravam os deuses, pedindo-lhes generosidade e sorte. Como um lugar tão sagrado poderia ter desaparecido da memória das pessoas? Geólogos que estudam essa região encontraram vestígios de geleiras antigas que deixaram atrás de si formações grandiosas, cavernas misteriosas e cânions ocultos. Alguns cientistas acreditam que aqui existem trilhas inacessíveis para os seres humanos, que levam a territórios inexplorados. Mas o que está oculto por trás desses obstáculos naturais? Entre os moradores locais, há quem acredite que sob a crosta da terra estão guardados artefatos antigos que refletem a cultura de civilizações esquecidas. Sua história poderia ter sido revelada se não fossem os terremotos constantes e as mudanças climáticas que apagaram os vestígios de sua existência. Quais eram seus costumes e crenças? O Pico do Pastor continua sendo um lugar onde realidade e mitos se entrelaçam, criando uma atmosfera de mistério. Talvez seja aqui, sob o céu, que estão escondidas as respostas para perguntas que permaneceram sem resposta por séculos. A Valência de Orkhon continua a atrair buscadores de aventuras e cientistas, prometendo revelar seus segredos apenas a quem estiver disposto a mergulhar em seu mundo enigmático. Quantas ainda não desvendadas mistérios ela guarda em suas profundezas? O mosteiro Erdeni Zu, localizado nas vastas planícies da Mongólia, é não apenas um importante centro religioso, mas também um mistério envolto em uma névoa de lendas antigas. Construído na metade do século XVII, este mosteiro se tornou um símbolo do budismo no país, mas suas paredes guardam segredos que poucos conhecem. Como um lugar que outrora prosperava, poderia se transformar em ruínas abandonadas, consumidas pelo tempo. Dentro do mosteiro é possível ver estupas e templos esplêndidos, adornados com vibrantes frescos, onde cada detalhe parece sussurrar sobre épocas passadas.
Blocos de pedra maciços, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam admiração e espanto. Como os mestres antigos conseguiram criar tais maravilhas sem equipamentos modernos? No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos do Erdenizu permanecem obscuros. Alguns pesquisadores acreditam que o mosteiro esconde não apenas segredos espirituais, mas também históricos. Foram realizados aqui rituais dos quais não temos conhecimento? Entre os moradores locais, circulam lendas de que nas profundezas do mosteiro estão escondidos artefatos antigos com poderes mágicos. Qual é o verdadeiro propósito deles? A cada novo descobrimento surgem mais perguntas do que respostas. O estudo do Erdenizu continua a atrair a atenção de arqueólogos e historiadores de todo o mundo. Talvez nas profundezas dessa terra sagrada ainda existam enigmas inexplicáveis, esperando o momento certo para serem revelados. Tsagaan Suvarga, ou Bela Stupa, é um impressionante fenômeno natural localizado no coração do deserto de Gobi. Essas majestosas formações rochosas, que lembram antigas estupas, fascinam com suas formas caprichosas e tons surpreendentes que mudam a cada hora. Parece que a própria natureza deixou para nós sinais misteriosos. Essas falésias brancas, esculpidas pelo vento e pelo tempo, guardam muitos segredos. De acordo com lendas locais, essas rochas eram um lugar de rituais sagrados, onde tribos antigas adoravam seus deuses. Mas o que os inspirou a escolher esse lugar misterioso? Como um espaço sagrado poderia se tornar abandonado, deixando apenas rastros de sua grandeza? Pesquisas indicam que nas proximidades do Tsagaan Suvarga foram encontrados artefatos datados de milhares de anos atrás, confirmando que ali houve uma vez uma vida fervilhante. Mas essa não é a única pergunta que envolve o Tsagaan Suvarga. Cientistas sugerem que as estruturas geológicas incomuns podem estar relacionadas a mudanças climáticas antigas que alteraram o paisagismo da região. Quais eram as condições que levaram à formação desses únicos fenômenos? Talvez nas entranhas dessas rochas ainda se escondam segredos não descobertos sobre a vida e a cultura dos antigos habitantes. Métodos científicos como o datamento por radiocarbono ajudam a esclarecer o passado, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Os moradores locais frequentemente contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem nesse lugar, sobre como às vezes parece que o próprio ar está impregnado de um espírito de antiguidade. Como poderia surgir um lugar tão cheio de mistérios e enigmas? O Tsagaan Suvarga continua a atrair a atenção de pesquisadores e viajantes que esperam desvendar seus segredos. Talvez entre esses gigantes de pedra estejam as respostas para perguntas das quais nem sequer suspeitamos. O lago Terhin Tsagaan, com suas águas cristalinas, esconde em si muitos mistérios. Como um espelho, ele reflete o céu, e suas margens se afogam na verdura das gramíneas e árvores raras. Os moradores locais acreditam que essas águas abrigam espíritos ancestrais e suas profundezas guardam lendas antigas. Próximo a ele, ergue-se o vulcão Porgo, majestoso e ameaçador. Suas rochas massivas
cobertas de basalto negro, parecem ser vestígios de uma antiga batalha entre as forças da natureza. As lendas locais contam que esse vulcão já entrou em erupção com tamanha fúria que o sol se escondia atrás de nuvens de cinzas. Como tal poder poderia ser controlado pelos antigos? Existem suposições de que Horgo era uma montanha sagrada, onde eram realizados rituais relacionados ao culto das forças da natureza. Arqueólogos encontram aqui vestígios de atividade humana, mas sua idade permanece um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que esse lugar servia como um santuário para tribos nômades antigas, mas resta a pergunta: o que exatamente eles procuravam nessas cavernas sombrias? O lago e o vulcão estão conectados não apenas pela natureza, mas também pelos mistérios que os cercam. Ao longo das margens do Terhin Tsagan, havia antigos assentamentos que deixaram apenas sombras. Quais eram seus costumes? O que eles deixaram em seus registros, se esses existiam? Cada pedra, cada onda na superfície do lago pode contar sua história. Em cada sombra, em cada sussurro do vento, pode-se sentir a respiração da antiguidade, chamando os pesquisadores a desvendar os mistérios que este majestoso pico guarda com tanto cuidado. Pedras de alce nas estepes da Mongólia, monumentos misteriosos que atraem a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Essas esculturas de pedra, esculpidas na forma de alces, foram descobertas em vastas planícies onde o vento sussurra histórias antigas. Como esses grandiosos criados puderam chegar até aqui, longe de qualquer civilização conhecida? Cada alce esculpido na pedra parece guardar segredos de eras passadas. Alguns deles alcançam quase 2 metros de altura e seus detalhes impressionam pela precisão e habilidade. Padrões complexos e símbolos gravados em seus corpos geram muitas perguntas. O que significavam para aqueles que os criaram? Eram objetos rituais ou serviam como indicadores de locais sagrados? Arqueólogos sugerem que as pedras de alce poderiam estar relacionadas a práticas antigas de xamanismo. No entanto, nenhuma teoria explica completamente seu propósito e significado. Alguns pesquisadores acreditam que essas estátuas poderiam simbolizar fertilidade ou caça, enquanto outros avançam com hipóteses mais místicas, sugerindo que poderiam ser locais de comunicação com os espíritos dos antepassados. Mas essa não é a única pergunta que envolve essas pedras. Em alguns locais, arqueólogos encontraram fósseis de animais que, segundo eles, poderiam ter sido vítimas de rituais antigos. Qual era o significado desses sacrifícios? À medida que os pesquisadores continuam suas escavações, cada novo alce descoberto nas vastas estepes da Mongólia abre novos horizontes para a compreensão de tempos distantes. Cada passo pelas trilhas montanhosas pode levar a novas descobertas que serão discutidas por muito tempo na comunidade científica. O lago Hargas, na Mongólia, localizado a mais de 2.000 metros de altitude, está envolto em um manto de mistério e lendas antigas. Suas águas cristalinas escondem muitos segredos, desde os enigmáticos círculos no fundo até as estranhas variações no nível da água,
que não podem ser explicadas. Os povos locais acreditam que este lago é um lugar sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados que guardam sua paz. Pesquisas científicas no lago também revelaram fatos interessantes. Em suas águas foram encontrados restos de organismos antigos que indicam que este lugar já fazia parte de uma vasta ecossistema. Mas como esses seres únicos puderam desaparecer, deixando apenas fragmentos de sua existência? Os cientistas sugerem que mudanças climáticas e atividades humanas podem ter desempenhado um papel, mas as respostas definitivas permanecem inalcançáveis. Enquanto isso, na superfície do lago, às vezes aparecem explosões misteriosas que não podem ser explicadas. Alguns pesquisadores propõem a existência de vulcões subaquáticos ou até mesmo de artefatos antigos escondidos nas profundezas. Mas o que realmente está escondido sob a superfície d'água e quantos segredos ainda guarda este lago enigmático? Cada expedição que se dirige ao lago Hargas traz novas descobertas e perguntas, mas nenhuma delas ainda desvendou a grande enigma. Talvez nas raízes de sua grandiosidade e paixão pela liberdade estejam histórias ainda mais profundas e misteriosas, esperando para serem reveladas. A estátua de Gengis Khan a cavalo, que se ergue a 30 metros, é não apenas um símbolo da Mongólia, mas também um mistério envolto em uma aura majestosa. Esta figura colossal de bronze, que reflete a força e as ambições do grande conquistador, atrai a atenção de viajantes de todo o mundo. Mas o que há por trás deste monumento e quais segredos esconde a história de Gengis Khan? Próximo à estátua está localizado um museu onde estão reunidos artefatos relacionados à vida e às ações de Gengis Khan. Aqui é possível ver armaduras antigas, armas e até modelos de seus famosos cavaleiros. No entanto, entre esses expositores, há também enigmas não resolvidos, como símbolos e inscrições misteriosas que continuam a ser um enigma até mesmo para os linguistas contemporâneos. Que informações elas podem esconder e que segredo transmitem através dos séculos? Os moradores locais acreditam que a estátua guarda o espírito de Gengis Khan e realizam rituais para honrar sua memória. É interessante notar que a própria estátua foi construída no local onde, segundo a lenda, ele nasceu. Mas por que exatamente aqui? Alguns pesquisadores sugerem que este lugar poderia estar relacionado a lendas antigas ou até mesmo a fenômenos astronômicos. Entre as inúmeras teorias sobre sua vida e morte, permanece a questão: como um governante tão poderoso poderia desaparecer da memória histórica? Com cada novo descobrimento relacionado a essa figura, surgem novas perguntas, e o mistério de Gengis Khan continua a intrigar cientistas e amantes da história. Cada novo desenho encontrado abre novos horizontes para os cientistas, mas também gera mais perguntas. Quais segredos esses pedras guardam e quais respostas podem nos dar? O lago Hubskul, localizado no norte da Mongólia, encanta pela sua beleza e mistério. Suas águas cristalinas, que se estendem por mais de 220 quilômetros de comprimento, banham as margens cobertas por florestas antigas,
criando uma atmosfera repleta de lendas e mitos. Segundo as lendas, este lago é considerado sagrado e os moradores locais acreditam que em suas profundezas habitam seres místicos. Mas o que realmente esconde o lago? Estudos mostram que suas águas contêm uma quantidade extraordinariamente alta de água doce, tornando-o um dos maiores reservatórios naturais do mundo. Alguns cientistas sugerem que este lago poderia ter sido testemunha de eventos antigos que deixaram marcas na história da região. Como se formaram esses ecossistemas únicos e quais segredos guardam suas margens? De acordo com os estudos, no lago habitam espécies raras de peixes, além de encontrarmos tipos únicos de algas que não são encontrados em nenhum outro lugar. Esses fatos despertam o interesse não apenas dos biólogos, mas também dos arqueólogos, que investigam as proximidades do lago em busca de vestígios de civilizações antigas. O que poderiam ter deixado para trás e quais artefatos poderiam ser encontrados no fundo deste lago misterioso? Mas esta não é a única enigma relacionado ao Habsburgo. Os moradores locais contam sobre desaparecimentos misteriosos e fenômenos estranhos observados nas proximidades do lago. Como explicar esses fenômenos? Alguns afirmam que isso está relacionado a espíritos antigos que guardam os locais sagrados. Talvez nas profundezas da Mongólia estejam escondidos ainda mais enigmáticos artefatos que revelarão novas páginas de sua vida e época. A vastidão do deserto de Gobi, que se estende por milhares de quilômetros, guarda em si muitos mistérios que atraem aventureiros e pesquisadores. Esta vasta e severa região, onde areia e pedras se entrelaçam com oásis, é testemunha de antigas civilizações que deixaram apenas vestígios vagos. Como poderiam cidades majestosas que outrora prosperaram em seus domínios desaparecer sob o manto do tempo? As pesquisas indicam que Gobi já foi uma terra fértil, repleta de vida. Arqueólogos encontram em suas profundezas restos de materiais de construção que indicam tecnologias avançadas de seus criadores. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Como uma cultura tão desenvolvida poderia desaparecer, deixando apenas fragmentos enigmáticos de sua existência? Alguns cientistas sugerem que mudanças climáticas foram a causa da perda de sua antiga glória. Outros apontam para a possibilidade de guerras e conflitos que poderiam ter levado ao colapso catastrófico. Mas como explicar as descobertas que indicam a existência de tecnologias avançadas, como a metalurgia e sistemas complexos de irrigação? Entre as areias intermináveis, às vezes encontram-se artefatos estranhos, estátuas de pedra, inscrições enigmáticas e até restos de antigas construções que não podem ser explicadas. Essas enigmas levantam questões. O que poderiam significar para aqueles que os criaram? Quais segredos guardam sob as camadas de séculos? O deserto de Gobi, com seus enigmáticos relevo e rastros que escapam, continua sendo um dos lugares mais intrigantes do nosso planeta, onde cada novo descobrimento levanta mais perguntas do que dá respostas. Ao
mergulhar no estudo desses cantos misteriosos, nos deparamos com perguntas para as quais ainda não há respostas. O mosteiro de Gandan, localizado no coração de Ulaanbaatar, é um dos locais mais importantes e misteriosos da Mongólia. Fundado no final do século XVII, ele se tornou o centro da cultura e educação budista, atraindo peregrinos de todo o país. Mas o que se esconde atrás de suas majestosas muralhas e templos brilhantes? Dentro do mosteiro encontram-se estátuas únicas e relíquias sagradas que, ao longo dos séculos, conferiram a este lugar uma aura de mistério. Uma das estátuas mais conhecidas é a de 30 metros de altura, representando o Buda, feita de bronze e ouro, que se ergue acima de todo o complexo. Como os antigos mestres puderam criar uma obra de arte tão grandiosa sem o equipamento moderno? No entanto, Gandan não guarda apenas artefatos antigos, mas também é testemunha da tumultuosa história da Mongólia. Durante a Era Soviética, muitos mosteiros foram destruídos, mas Gandan conseguiu sobreviver, preservando suas tradições e conhecimentos sagrados. Mas qual foi a verdadeira razão pela qual este lugar escapou da destruição, enquanto outros foram destruídos? Os monges budistas e monjas que vivem aqui continuam a estudar e praticar os antigos ensinamentos, transmitindo-os de geração em geração. Sua vida é repleta de rituais e meditações, mergulhando-os em uma atmosfera de paz e serenidade. Mas o que eles sentem quando, todos os dias, se deparam com uma história cheia de mistérios e enigmas? Talvez alguns deles saibam mais do que dizem, pois Gandan guarda muitos segredos que ainda aguardam ser revelados. Este lugar, repleto de enigmas e herança espiritual, continua a atrair buscadores de conhecimento de todo o mundo. Existem outros mosteiros escondidos dos olhos da modernidade, aguardando seu descobrimento? O reservatório de cavalos selvagens de Przewalski, localizado no coração da Mongólia, esconde uma série de mistérios. Esses magníficos seres que outrora habitavam as vastas estepes da Eurásia foram declarados extintos na natureza selvagem, mas aqui, nesse santuário, conseguiram renascer. No entanto, como os cavalos selvagens puderam desaparecer de seu habitat natural e reaparecer graças aos esforços humanos? Przewalski, um explorador e viajante, foi o primeiro a descrever essa espécie no final do século XIX. Ele trouxe consigo não apenas amostras de cavalos selvagens, mas também muitas perguntas sobre como eles poderiam se adaptar às duras condições de vida nas estepes. Essa terra, cercada por majestosas montanhas e vastas planícies, tornou-se o local ideal para o estudo desses animais extraordinários. Mas não se trata apenas dos cavalos. Nesse santuário há outras enigmas, como os misteriosos desenhos rupestres deixados por antigos nômades, que talvez um dia caçaram esses cavalos. Esses desenhos esculpidos na pedra contam sobre a vida e as crenças desses povos, e ao estudá-los, podemos apenas especular sobre como eles viam o mundo ao seu redor. Não menos intrigantes são as descobertas feitas por arqueólogos locais. Em uma das cavernas foram encontrados vestígios de antigos seres humanos que utilizaram esses locais como refúgios temporários. As descobertas incluem ferramentas e restos de alimentos, permitindo-nos vislumbrar a vida dos seres humanos nessa região há milhares de anos.
Mas o que exatamente aconteceu com esses povos nômades? No entanto, os mistérios que envolvem as pedras de Alce permanecem inacessíveis, assim como muitas outras enigmas do nosso mundo. O rio Ulan Kutgalan, serpenteando através das majestosas montanhas da Mongólia, cria uma atmosfera extraordinária, cheia de mistérios e enigmas. Suas águas, cristalinas e impetuosas, tocam as margens, lavando pedras que lembram povos antigos. Ao longo do rio, estendem-se florestas densas, onde sussurros de vento contam histórias esquecidas sobre aqueles que viveram aqui há muitos séculos. A cachoeira Ulan Kutgalan, com seus 30 metros de altura, joga jatos de água sobre degraus rochosos, criando arcos-íris hipnotizantes nas gotas. Sua força e beleza atraem viajantes que tentam desvendar os mistérios ocultos em seu barulho. Como esses fenômenos naturais puderam se formar em um canto tão isolado do mundo? Lendas dos moradores locais contam que a cachoeira era um lugar sagrado para antigos xamãs, que realizavam rituais invocando os espíritos da natureza. Especialistas, utilizando métodos modernos como geolocalização e análise do meio ambiente, tentam entender como o rio e a cachoeira interagem com o paisagismo. No entanto, muitos aspectos permanecem desconhecidos. Por que a natureza criou um lugar tão único exatamente aqui? Com cada novo descobrimento, o mistério só se intensifica. A água, ao passar por entre as pedras, deixa rastros que podem contar histórias sobre eventos antigos. Mas, como muitos outros fenômenos naturais, permanecem sem solução. Com cada novo descobrimento, apenas levantamos um pouco mais o véu, mas não conseguimos desvendar completamente esse antigo enigma. As ruínas do mosteiro de Onji, localizadas no deserto silencioso da Mongólia, formam um complexo misterioso envolto em lendas e segredos. Em tempos passados, este era um lugar próspero, onde monges conseguiam combinar práticas espirituais com arquitetura majestosa. Mas como uma comunidade tão vasta poderia desaparecer, deixando apenas ruínas no meio de areias sem fim? Entre os escombros, ainda é possível ver os restos de grandes paredes e colunas de pedra que outrora impressionavam os viajantes. Essas estruturas, construídas com pedras meticulosamente trabalhadas, ainda causam espanto nos pesquisadores modernos que buscam desvendar os segredos de sua criação. Como os mestres antigos conseguiam lidar com tarefas tão colossais em condições onde as tecnologias eram muito menos avançadas? Alguns cientistas sugerem que o mosteiro de Onji era um importante centro de budismo, onde se realizavam rituais importantes e se formavam futuros monges. No entanto, outros acreditam que ali estão ocultas profundas verdades, possivelmente relacionadas a antigos ensinamentos que foram perdidos ao longo dos séculos. Qual era o verdadeiro propósito desse lugar sagrado? Das paredes em ruínas do mosteiro de Onji, passamos para outros enigmas relacionados à sua história. Pesquisadores encontram menções de monges que praticavam rituais misteriosos, que poderiam incluir elementos de conhecimento oculto. Existem textos antigos que poderiam lançar luz
sobre esses rituais? Cada novo achado nesta região abre novos horizontes para interpretações, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Cada nova descoberta apenas reforça o mistério que envolve as pedras flamejantes, deixando-nos com a pergunta: quais outras enigmas essa terra ainda guarda? O mosteiro de Amarbayas Galant, localizado no coração da Mongólia, é um dos complexos budistas mais misteriosos e belos do país. Seus templos majestosos, cercados por montanhas pitorescas, parecem estar congelados no tempo, preservando o espírito da cultura antiga. Cada pedra, cada estátua aqui está impregnada de mistério, e o ar está impregnado com o sussurro tranquilo dos antigos ensinamentos. Construído no século XVIII, o mosteiro se tornou um importante centro de budismo na Mongólia. Sua arquitetura impressiona. Blocos de pedra maciços são perfeitamente ajustados uns aos outros, criando harmonia e estabilidade. Mas o que levou ao seu abandono no século XX, quando muitos templos foram destruídos? Como uma relíquia tão importante poderia ter ficado na sombra? Pesquisas indicam que o mosteiro abrigava obras de arte únicas, incluindo estátuas raras e textos sagrados que foram praticamente perdidos. Alguns acreditam que os monges escondiam aqui segredos de antigas práticas que poderiam mudar nosso entendimento do budismo. No entanto, apesar de todos os esforços dos arqueólogos, muitas das enigmas de Amarbayas Galant permanecem sem solução. Mas isso não é a única enigma relacionado a este lugar. Lendas contam que nas proximidades do mosteiro existem artefatos misteriosos que podem revelar ainda mais mistérios. Quais são suas histórias e quem os deixou aqui? Apesar de todos os estudos, a questão sobre o que exatamente aconteceu com Amarbayas Galant e seus grandes tesouros ainda paira no ar. O mistério da extinção dos cavalos selvagens e seu retorno permanece sem solução. E nesse santuário, entre os majestosos cavalos de Przewalski e os antigos desenhos, podemos apenas supor quantos outros mistérios ainda aguardam sua descoberta. O Parque Nacional Tavan Bogd, localizado nas montanhas preservadas da Mongólia, está envolto em uma atmosfera de antiguidade e mistérios. Seu nome significa 5 montanhas sagradas, e cada um desses massivos guarda segredos que os seres humanos tentam desvendar há séculos. Gigantescos glaciares, penhascos íngremes e sistemas montanhosos misteriosos criam um cenário único que, ao mesmo tempo, encanta pela sua beleza e inspira reverência. Pesquisadores encontraram aqui evidências da existência de civilizações antigas, que deixaram ruínas enigmáticas e pinturas rupestres que, possivelmente, contam sobre rituais relacionados ao culto aos espíritos da natureza. As lendas locais falam sobre locais sagrados onde, segundo a tradição, habitavam deidades. Como sociedades tão avançadas puderam se esconder da história, deixando apenas pedras mudas e rastros enigmáticos? Um dos aspectos mais intrigantes do parque são seus glaciares, que, segundo os cientistas, podem esconder não apenas artefatos antigos, mas também respostas sobre mudanças climáticas e migrações de povos.
Mas isso não é a única pergunta sem resposta. O parque também abriga numerosos túmulos que os cientistas classificam como necrópolis nômades. O que eles podem revelar sobre aqueles que viveram aqui há milhares de anos? Alguns pesquisadores sugerem que esses lugares poderiam ter sido centros de comércio antigo, mas os constantes ventos e condições climáticas imprevisíveis deixam muitas perguntas sem resposta. Como poderia existir uma sociedade tão complexa em condições tão severas? O Parque Nacional Tavan Bogd continua a atrair aventureiros e cientistas que buscam desvendar seus mistérios. O Lago Hubsgul continua sendo objeto não apenas de pesquisas científicas, mas também de patrimônio cultural, e seus mistérios, possivelmente, nunca serão completamente desvendados. O Parque Nacional Ustai Nuru, localizado no coração da Mongólia, guarda muitos mistérios envoltos em uma névoa de antiguidade. Aqui, entre colinas majestosas e vastas estepes, é possível encontrar vestígios de uma história misteriosa que começa antes da chegada do homem. Os moradores locais acreditam que exatamente aqui, nestes espaços silenciosos, vagam os espíritos dos antepassados, guardando segredos que permanecerão para sempre inexplicados. O parque é famoso não apenas por sua beleza natural, mas também por sua fauna única. O cavalo selvagem de Przewalski, familiar a todos, mas envolto em mistérios, voltou a habitar essas terras graças aos esforços de cientistas e defensores da natureza. Como essa antiga raça conseguiu sobreviver a tantos desafios e retornar às suas origens? Muitos acreditam que não se trata apenas de uma restauração, mas de um retorno à verdade que foi perdida ao longo dos séculos. Na área, talvez tenham servido como sinais de navegação ou estivessem relacionados a rituais que nunca poderemos compreender completamente. Eles utilizam tecnologias modernas como escaneamento laser e datacronologia por radiocarbona para revelar os segredos deixados por nossos antepassados. No entanto, a Valência de Orkhon, localizada no coração da Mongólia, é uma das regiões arqueológicas mais misteriosas e significativas. Aqui, entre montanhas majestosas e vastas estepes, foram encontrados monumentos enigmáticos deixados pelos antigos turcos, que em suas inscrições em pedras nos deixaram mensagens cheias de sabedoria e enigmas. Essas inscrições, feitas em uma antiga língua turca, abrem uma janela para um mundo sobre o qual temos apenas vagos conhecimentos. Entre os artefatos mais conhecidos na Valência de Orkhon está o monumento de Kiltegin, esculpido no 8º século da era cristã. Suas dimensões grandiosas e blocos de pedra perfeitamente trabalhados chamam a atenção, levantando questões sobre como os antigos mestres conseguiram criar tais obras de arte com ferramentas simples. Quais eram os motivos de sua criação? O que eles queriam transmitir às gerações futuras? Mas essa não é a única questão que essa Valência esconde. Ao redor dela existem lendas sobre cidades perdidas e tesouros escondidos, que possivelmente pertenciam a antigos clãs. Alguns pesquisadores sugerem que aqui existiam santuários onde eram adorados deuses misteriosos, sobre os quais hoje quase nada se sabe.
Cada nova escavação, cada fragmento de artefato adiciona novos detalhes ao mosaico de nossa história que ainda está incompleto. Quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem. O que realmente aconteceu com essas antigas civilizações e por que seus vestígios são tão difíceis de encontrar? Eles estavam tentando esconder algo importante de seus descendentes? Cada nova camada da história revela surpresas, mas os mistérios desse lugar ainda aguardam seus pesquisadores. O mosteiro permanece uma invisível conexão entre passado e presente, deixando rastros de enigmas na mente de quem já esteve aqui. As misteriosas pedras flamejantes, localizadas na Mongólia, atraem aventureiros e cientistas de todo o mundo. Essas formações de um vermelho vivo, que se erguem sobre vastos desertos, parecem vivas, como se guardassem antigos segredos deixados por fósseis. Como é que essas camadas intermináveis de fósseis, que nos mostram uma janela para o passado, chegaram a este lugar? Pesquisas realizadas aqui levaram a descobertas impressionantes, restos de dinossauros que um dia habitavam essa região. Cientistas encontraram aqui mais de 30 espécies diferentes, incluindo tanto carnívoros quanto herbívoros gigantes. Como essa fauna tão diversificada poderia sobreviver em um clima tão rigoroso, onde hoje há apenas areia e vento? Mas isso não é tudo o que chama a atenção. Lendas locais contam sobre misteriosos fogos que aparecem ao entardecer, como se chamassem aqueles que ousarem se aproximar. Alguns acreditam que isso seja um reflexo da luz nos minerais, enquanto outros acreditam que sejam os espíritos dos antigos habitantes dessas terras. Qual é a verdadeira natureza desses fenômenos permanece incerta. As pedras, banhadas por ventos quentes, guardam muitos segredos que aguardam para serem revelados. Cientistas continuam a explorar essa região misteriosa utilizando tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para mergulhar na história. Mas até hoje permanece incerto qual era o significado desses lugares misteriosos para aqueles que viveram aqui há 1000 anos. Os mistérios do Terhin Tsagan e do vulcão Horgo aguardam o momento de serem desvendados. O festival Naadan, celebrado na Mongólia, não é apenas uma festa, mas um verdadeiro reflexo das antigas tradições e mistérios que cercam essa terra. Esse festival incrível, que ocorre todos os verões, une 3 principais modalidades esportivas: luta, corridas de cavalo e tiro com arco. Mas, como esses eventos se tornaram símbolos da identidade nacional dos mongóis, todo ano milhares de espectadores se reúnem para assistir às grandiosas cenas de luta, onde os mais fortes lutadores, vestidos com trajes tradicionais, exibem suas habilidades. Os lutadores, como antigos guerreiros, saem ao ringue com orgulho e determinação, herdando as tradições dos antepassados. Como surgiu tanto respeito por esse esporte que remonta às eras antigas? As corridas de cavalo, em que participam jovens cavaleiros, adicionam uma atmosfera especial, enchendo o ar com o som dos cascos e os gritos entusiásticos dos espectadores. Essas corridas, às vezes durando até 30 quilômetros, causam admiração e respeito,
Mas qual é o papel dessas corridas na memória cultural do povo? Existe algum significado oculto no fato de que exatamente os jovens cavaleiros controlam esses animais poderosos? As competições de tiro com arco, onde os arqueiros atingem alvos a grande distância, também estão cheias de mistérios. Esse esporte exige não apenas força física, mas também profunda concentração e conexão com os espíritos dos antepassados. Como o tiro com arco se transformou em uma arte capaz de conectar passado e presente? O festival Naadan continua sendo um evento importante para o povo mongol, mas muitos de seus aspectos ainda carecem de explicações. Deixando um ar de mistério, ele continua a atrair a atenção de estudiosos e viajantes que buscam desvendar os mistérios da antiga cultura. As pesquisas continuam e talvez um dia descubramos o que essa antiga terra guarda. As dunas cantantes de Kongorin-Els são um dos locais mais misteriosos da Mongólia, onde o areia parece ganhar vida sob a ação do vento. A cada lufada, ele emite sons estranhos que lembram música, dando a essas dunas seu nome peculiar. Mas como se forma esse fenômeno místico que atrai turistas e pesquisadores de todo o mundo? De acordo com pesquisas científicas, os sons surgem devido às propriedades únicas das partículas de areia, que têm forma e tamanho ideais. Essas partículas, quando se movem, criam ondas ressonantes que podem alcançar até 60 decibéis. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas para explicar esse processo, o mistério das dunas cantantes ainda não foi completamente desvendado. Mas isso não é a única pergunta que envolve Kongorin-Els. As lendas locais contam sobre espíritos antigos que, segundo a tradição, guardam essas terras. Alguns moradores afirmam que, em silêncio da noite, é possível ouvir o sussurro dos antepassados, enquanto outros dizem que as dunas podem mudar de posição, como se quisessem esconder algo importante. Além disso, a área de Kongorin-Els se estende por mais de 40 quilômetros e suas formas majestosas dão a impressão de que você está em outro, mundo etéreo. As montanhas ao redor e o céu sem fim adicionam um ar de mistério a esse lugar que parece guardar muitos segredos. Como surgiram esses fenômenos naturais tão extraordinários?